A graça e a paz do Senhor Jesus, missionário Leandro Ramos. A iluminação não tá boa, mas vamos assim mesmo. E deixa eu te dizer uma coisa, eu li, já tem esse é o 8º vídeo, se me falha a memória. Então você precisa assistir os 7 primeiros vídeos para você tirar suas conclusões. É muita coisa, é muito rico o tema casamento, divórcio e repúdio. Mas agora eu vou para o 8º vídeo com 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 ao 12. Leia Mateus 5, 31 a 32, que é do 7º vídeo. Leia também Mateus 19, mas vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 ao versículo, vamos ler 12 e 13. Carta de Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10, aqui tudo é ao vivo, nada editado. Vamos ler 12 e 13, né? Do 10 até o 13, perdão. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 ao 13. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, aleluia, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo, mas aos outros digo, eu não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Vamos ler até o 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aleluia. Vamos ler Romanos, carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 2. Aleluia. Glória a Deus. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Aleluia! Vamos primeiro para 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 ao 14, que a gente leu. Que prazer tem da união das trevas com a luz. Mas muitos casais às vezes vêm do mundo, não são cristãos, e a esposa se converte, aceita Jesus como Senhor e Salvador de toda a sua alma, de todo o seu coração, e às vezes o homem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Só que o outro cônjuge, a outra parte, não aceitou, não quis, bebe, a outra ainda está muito focada nas coisas do cosmos, do mundo, mas a Bíblia vai dizer que a partir daquele varão se converteu, aquela varoa se converteu, ela vai brigar, vai lutar com todas as forças, orando, pedindo o auxílio da igreja, das lideranças, das irmãs do ciclo de oração. Ela vai lutar pela conversão do seu esposo. E seu esposo, crente, cristão, vai lutar pela conversão da sua esposa. Essa parte é bem clara. Voltando à história do repúdio, apólion, que é o verbo divorciar-se, o tempo até chegar no divórcio, que muita gente ensina errado, e o termo apostasion, do grego, que é divórcio, ou queritude, do hebraico, não existe base bíblica para que um homem e uma mulher se separe. E uma vez que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, está na escola cristã, na igreja do Deus vivo, aprendendo sobre casamento. Se você não tiver numa igreja bíblica, você não vai ter estudo, congresso, seminário
curso Casados para Sempre. E tudo isso é necessário porque casamento e a igreja e a palavra de Deus são as três instituições, a palavra viva e eficaz. Eles caminham juntos, abraçados, as três. São muito atacadas nos dias de hoje. São muitos heréticos, são muitos hereges, desigrejados. A apostasia tem tomado conta da igreja. E o casamento ele é banalizado no secular. E Satanás, o inimigo das nossas almas, faz de tudo para derrubar a igreja, derrubar o ministério e derrubar o casamento. Não existe ministério do homem de Deus, de uma mulher de Deus, se não tiver casamento. Existe sim missionários e missionárias que estão em celibato, divorciados, viúvos, às vezes foram divorciados na época que não eram cristãos, o marido já casou com outra, a ex-esposa já casou com outro, e não tem jeito mais de reverter. E aquele homem, aquela mulher se lança nas missões e se abraça com Jesus e casa com Jesus. Porque a noiva é a igreja e o noivo é Jesus. Então eu estudei muito, talvez eu não consiga transmitir nos vídeos aquilo que eu estudei durante todo esse tempo, sobre casamento, divórcio, repúdio. E assisti vídeos de muitos hereges, então eu estudei os dois lados. Eu assisti os hereges e os heréticos, eles não conseguiram me convencer. E eu assisti os teólogos, os homens de Deus. Li muita coisa. Em 1979, teve a Aliança Evangélica Espanhola, que o tema era divórcio e as igrejas evangélicas. Então eu tive acesso a muitos teólogos avivalistas, e eu vou esperar os hereges e as pessoas que têm dúvidas sobre casamento, divórcio, repúdio, comentar os vídeos, que são curtos. Alguns vão dizer que eu não expliquei praticamente nada, realmente eu não expliquei muita coisa, mas eu vou esperar os vídeos dos hereges, que é um grupo sensacional. Eu estudo apologética, defesa da fé, e estou me preparando, e aquilo que eu não estiver me preparando, o Espírito Santo de Deus vai me preparar, me capacitar, para eu refutar todas as teses demoníacas, heréticas, que destroem famílias, que destroem lares, que fazem jovens, às vezes, ingressar no homossexualismo devido à separação do pai e da mãe. Crianças, jovens, adolescentes ingressando na dependência química, no álcool, pela essa desorganização da casa, da família, da ausência da figura do pai, do sacerdote. Então tem muita coisa para falar sobre família e sobre casamento. Tem uns heréticos aí, os hereges, o cartório chegou aqui em 1800, não sei quanto. Casamento é dos dias para cá, nem sempre foi assim. Foi invencionice da Igreja Católica. O casamento ele foi celebrado no Éden. O primeiro casamento foi entre Adão e Eva. E de lá para cá chegou a época de Jesus. E Jesus ele não autoriza e não indica e nem aconselha, nem ele e nem o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, acerca da separação e do divórcio. Só existe dois caminhos para a separação. Um é por morte e o outro é por porneia, adultério. Mas mesmo com adultério, eu lanço o texto de 1 Coríntios capítulo 13. Por que Jesus ama tanto a nós e é o noivo? E quando a igreja traz Jesus, quando a igreja adultera as sagradas escrituras, fica no lamaçal do pecado e às vezes na iniquidade, nas transgressões, Jesus perdoa e casa novamente, ou renova a aliança novamente com a igreja. E porque nós que somos pecadores, não podemos liberar o perdão. Que Deus abençoe em nome de Jesus.